Uma pergunta assim que é pra gente causar um pouco. E essa história aí de Vamos lá. que servidor é parasita, é vagabundo, tá sugando o dinheiro do governo, tá mamando na teta. Cara, a moda do momento. a agora. moda do Isso aí é o momento, que está servidor. do mínimo. Cara, se as nada pessoas de- conhecessem os servidores de verdade, eles iam ver e conhecessem a história da administração pública. Muita coisa que existe, na minha opinião, de assim, mais problema na administração pública, não é culpa do servidor. O servidor, cara, ele trabalha, a gente trabalha com muita seriedade. Nossa, se entrega ali para entregar o melhor serviço possível. Agora, existe no serviço público, pela história da nossa administração pública, né, você tem o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo. Então, assim, você pega essa história, a gente tem resquício dessa história. Né? A gente tem um resquício do patrimonialismo, a gente tem um resquício da burocracia. Né? A lentidão. Isso é uma coisa que é complicada. Né? Às vezes, por exemplo, às vezes você vai fazer uma lei também e você leva em consideração corrupção, por exemplo, uma corrupção. E isso engessa, porque você tem que criar... A burocracia veio para isso, né? Ela veio para combater um pouco dessa questão do patrimonialismo, que era essa questão da confusão entre o público e o privado. Então veio a burocracia para botar normas, organizar a coisa, tentar organizar. Só que quando você começa quando você começa a botar muita entrave para fazer as coisas, isso aqui, cara, engessa um pouco a coisa. Então não é assim culpa do servidor público. Às vezes, claro que tem servidor parasita, obviamente, mas é a minoria. Todo mundo, a gente vê lá no tribunal, pô, o pessoal trabalha com bastante seriedade, se entrega, dá o melhor de serviço, sabe? Se capacita, enfim. Cara, é só vivenciar. Quem está ali, a pessoa que está de fora não conhece. E vê o que sai às vezes na mídia, uma coisa que prejudica a maioria e compra aquela coisa, acha que todo mundo é aquilo. Às vezes o cara vai numa partição pública, é maltratado, o cara já fala, pô, todo... Entendeu? Então, cara, não é assim, não é essa a realidade. Isso, É difícil as pessoas entenderem, porque o que faz isso também, as pessoas pensarem assim, é a própria imprensa, né? Sim, divulga, com certeza, ela divulga coisas, às vezes, só divulga coisa negativa. Mas as positivas, mais assim, bons trabalhos, você não vê toda hora. Então, é só negativo. O pessoal vai comprando aquela ideia, entendeu? Então, cara, assim, o pessoal que está de fora, às vezes, assim, não sabe o que realmente o servidor trabalha, se dedica, se entrega. Então, é complicado. Isso é fato. E assim, em muitos órgãos, em muitas repartições, você tem aquela... Não sei se hoje ainda... tá tanto, mas teve uma época que você tinha muita gente ocupando cargo de chefia de alto escalão, que às vezes são cargos indicados, às vezes simplesmente politicamente. Sim. E aí entra aquela coisa, né, de um erro ali, você coloca a culpa em todos os servidores. Com certeza. Funcionários públicos são acusados disso e daquilo, e quando você vai ver, tá envolvido ali. Às vezes é uma chefia que normalmente, às vezes, até indicação política. Sim, tem bastante. Principalmente, às vezes, eu acho que cidades menores, às vezes não tem nem recurso próprio, vive de repasse, enfim, aí tem... Cara, às vezes muitos cargos ali também são dados ali. Na verdade, essa questão do nosso país ter muito município, até que hoje não pode mais, né? Acho que pela Constituição de 88, acho que não pode mais ser criado município, se eu não me engano. Mas a gente tem muitos municípios e muitos não conseguem nem sobreviver, assim, por suas próprias receitas, por suas próprias pernas, né? Então, vive de repasse. Então, cara, é muito difícil você gerenciar aquilo ali. Então, às vezes, tem muitos cargos ali, por exemplo, em cidades menores, que, às vezes, é dado aqueles cargos, as pessoas nem trabalham direito. Sim. Então, tem problemas, obviamente, na administração pública, por vários fatores, mas se você pegar o geral, é injusto você falar e criticar funcionário público. Porque são pessoas... Muita gente passou em concurso público, cara, são pessoas super preparadas, sabe, se entregam para aquilo. A gente se entrega, cara. A gente dá tudo para entregar o melhor serviço para a população. Todos os meus colegas que trabalham comigo, a gente já conversou várias vezes sobre essas coisas. Quer dar o melhor, quer se entregar para dar o melhor serviço possível. Assim. Então, não é culpa do servidor, não. Entendeu? Quando eu trabalhava com atendimento, né? Até na CPTM, que a gente trabalhou no metrô na CPTM. Certo. Eu escutava muito, no Ministério do Trabalho também, quando eu trabalhei, que eu atendia público. Eu pago o seu salário. Então, você não sei o que lá, porque eu pago o seu salário. A pessoa fazia questão de falar. Você tá aí porque eu que te pago o seu salário, pelo amor sabe? de Deus. Que pago imposto, pelo amor de Deus, é lógico, claro. Isso eu acho...
Sim, a falta de respeito. Total. É um absurdo a pessoa falar isso. Primeiro que você tratar uma pessoa assim, você já vê o nível da pessoa de respeitar, né? Jamais você... Então, assim, ignora, assim, porque a pessoa não tá bem com ela, provavelmente, para se agredir. Não é uma pessoa educada, sabe? Não é uma pessoa e outra coisa também que eu acho errado, isso, algumas repartições fazem isso, eu não concordo. Colocam assim, atendimento ao público, colocam um papel bem grande na parede escrito assim: desacatar funcionário público é crime. Cara, porque aí parece, porque parece que aí que a pessoa vai ficar pé da vida mesmo. Não, também não. Tá vendo? Não posso nem xingar ele. Não pode xingar o cara. Não é uma coisa boa também. Não, eu acho que, cara, respeita tudo. Então, por mais que você ache que você ali não está sendo da melhor forma tratado, cara, não desrespeita porque cara, não vale a pena. Mesmo se a pessoa for... Tudo bem, não gostou do atendimento, cara, você pode depois, né? Mas é igual o estoicismo, é coisa além do seu controle. Então não reage àquilo porque, cara, não vai ser pior para você. Mas tem situações que eu compreendo, claro, quando a imprensa fica no pé, quando o pessoal xinga o servidor público, mas às vezes é um problema de estrutural. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que nem eu falei aqui outra vez, do INSS. O INSS ele vai abrir o concurso agora acho que para 1.000 vagas. Só que a necessidade dos caras é de 8.000, 9.000. Aí você vai pedir uma aposentadoria, você vai ficar lá na fila, presencial, horas. Sim, tá? Sim. E aí quando eu trabalhava no Ministério do Trabalho e Emprego, que nem eu falei, lá a gente atendia público e era o pessoal do CAT. O que era o CAT? É o pessoal que é mandado embora do trabalho, chega lá, ele ia pedir o CAT lá e tinha que levar documento. Sim. Então o cara já tá puto que ele foi mandado embora. Aí o cara chegava lá no CAT e aí ficava faltando o documento. O cara não tinha nem dinheiro para condução. O cara chegava lá louco da vida. Aí os atendentes lá, porque tinha os atendentes também lá do Ministério do Trabalho. Eles falavam assim, não vai ter como, porque... Sim. E tinha atendente que falava, não tem como não. Já falava desse jeito. E o cara já tá sensibilizado. Cara, eu vi situação literal o cara subiu assim lá na mesa, pegou o atendente e puxou ele assim. Que isso? Os dois começaram, sabe? Aí tinha segurança lá, sabe? Por quê? Porque o cara tá tão revoltado. Lógico. Só que o que acontece? A figura Ministério do Trabalho, onde eu trabalhava, como eu falei, lá vai ser, Ministério do Trabalho da tal região ali, sei lá, agrediu o trabalhador que estava desempregado, não sei o que lá. Lógico. Nesse sentido. Mas a culpa, às vezes, que nem eu falei, é estrutural. Sim. Sabe? Não é porque foi um servidor... Não é. Às vezes, tudo bem, tem servidores, obviamente, que não estão... Não deveria estar naquela posição para lidar com o público. Tem gente que não sabe lidar com o público, tem gente que não tem paciência. Então, claro que tem aptidão, mas essa questão que você comentou é uma questão estrutural. Você, às vezes, por exemplo, você vai contratar num órgão público. Cara, é um concurso público, às vezes você precisa, né, tem a questão orçamentária, você vai chamar, às vezes vai ficar defasado, você vai ter menos gente do que deveria estar, às vezes pode ter mais gente do que tem serviço, então acaba pagando mais. Então é uma coisa difícil você contratar exatamente o que precisa. É uma situação complicada. Às vezes o órgão precisa de 8.000 pessoas, ele só tem orçamento para 1.000, o governo só libera 1.000. E aí? Tá defasado, cara. O órgão precisa daquilo. Parece que tá enxugando gelo? Parece cara, que tá difícil, é difícil. E aí você entra nessa equação, igual você falou, de chegar um cara ali que tá estressado, ele tá com um monte de problema, tá desempregado, tem coisa para resolver. Aí você chega lá, pega um servidor que às vezes também tá atribulado, porque o cara não dá conta da demanda. E aí você junta os dois ali num momento que não tá bom para ninguém. E aí o estoicismo vai pro... é difícil controlar. Cara. Então, por isso que essa questão, as pessoas têm que, obviamente, ter paciência. Eu acho que a agressão nunca é o caminho, não pode. Mas... Agora, essa questão eu entendo o lado das pessoas que estão no serviço, porque, mas isso não é só no serviço público, no serviço privado você também. Por exemplo, eu mesmo, esses dias, eu estou tentando falar com a Vivo, não consigo falar com a Vivo. Eu gravei 1h30 na ligação, tentei ligar de novo. Musiquinha, não consigo falar com a Vivo. Então você fica revoltado, fala, porra. E o pior, eu tô querendo ver um preço de um contrato do serviço. Você quer contratar? Eu não consigo falar com os caras. Vai em qualquer shopping lá, no shopping. Resolve. Então, estão te ouvindo agora, pessoal, pelo amor de Deus, se algum pessoa da Vivo Mas é difícil. Então, mas o serviço público, obviamente, tem suas deficiências, né? Mas, cara, no geral, todo mundo que trabalha, com certeza que eu conheço,
sério, Sim, o quer, pessoal é muito bom. muito bom, quer entregar a melhor coisa com certeza. Então, E assim, é o que a gente está falando aqui, né, cara? Você contou sua trajetória e tudo que você passou e hoje você está ocupando um cargo no serviço público. É onde eu sempre falo com o Anderson, eu falo com todo mundo que tá ao meu redor, né? Eu falo, na área pública, por pior que seja, você tem um filtro muito alto para as pessoas que estão ali. Então não é qualquer um que está ali. A pessoa, ela querendo ou não, ela passou, ela transpôs algumas barreiras ali que não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Então... Igual eu falo, eu converso às vezes com pessoas que trabalham nessa tipo privada que são amigos e tal. Cara, é difícil, muito difícil você pegar uma pessoa que tenha conhecimento em contabilidade, tenha conhecimento em economia, que isso é o mínimo que seja, um pouco. Você já teve aquele contato, né? Ou, por exemplo, eu gosto um pouco, sou bem cru também, mas um pouco de investimento. A gente tem que se informar. Brasileiro não é uma pessoa que tem perfil de investir em bolsa, principalmente que a gente tinha juros altos, então sempre foi muito renda fixa, né? Mas renda variável de ações, tanto que eu não sei hoje como é que tá, mas tipo, 50% do americano investia na bolsa. No Brasil era 1%. Então, tipo, é muita pouca gente, né? Sim. Então, quando você começa a dar um pouco de investimento, você começa a entender um pouco qual é a sua escola, assim, se é, né, análise fundamentalista, que é o meu caso, né, que é longo prazo. Quando você vai fazer essa análise fundamentalista de uma empresa, você saber contabilidade ajuda muito. Você olhar assim as coisas, você saber a parte contábil, você entender como é a contabilidade de uma empresa. Sim. Agora você pega uma pessoa que nunca viu isso, ou ela vai estudar ou ela não vai ver isso. Como que um engenheiro ia estudar contabilidade? Pra que um engenheiro... eu sou engenheiro, vai estudar contabilidade porque eu fiquei curioso. Cara, não vai. Ele estuda porque ele almejou a vaga no concurso. Com certeza. E é um conhecimento que fica, né? Fica, igual eu tô falando. Hoje eu vendo algumas coisas, eu tenho muito mais conhecimento de entender, né, os balanços, enfim, qualquer coisa em relação à contabilidade, você tem uma... Então é aquilo, quando você estuda para concurso, você acaba pegando um leque muito grande de matérias, isso te dá um conhecimento legal, para você consegue conversar mais, se você quiser se aprofundar mais em uma coisa, você já vai ter uma base de alguma coisa, né? Eu quero ter mais de economia, já estudei um pouco de micro e macroeconomia, por exemplo, então você consegue saber um pouco mais sobre, entender os dados também, às vezes no jornal, tudo, assim, né? Direito. Eu arrisco dizer o seguinte, não vou falar que é um desafio, mas eu arrisco dizer o seguinte: pega os melhores auditores das grandes empresas do Brasil aqui privadas e pega os melhores servidores públicos do país, dá para eles um prazo, 4 meses para vocês estudarem todas as matérias para vocês fazerem uma prova. Que cara, não, os auditores, as pessoas que são concursados, cara, eles têm conhecimento muito. Então, inclusive, meu tio, ele é doutorado, ele é muito inteligente e assim, ele dá aula para órgãos públicos, né? E ele me contou uma vez, ele falou, cara, eu visitei já órgãos públicos, conheci os funcionários, os auditores, enfim. Eu falei, cara, eu fiquei impressionado com o conhecimento do pessoal. O pessoal é muito preparado. Muito. Então, assim, são pessoas que estudaram bastante, se dedicaram muito, têm conhecimento em várias áreas, então dá esse preparo, né? Dá esse né? E a gente pode até dar um exemplo mais simples, né? Se vocês olharem ao redor de vocês, onde vocês trabalham, você pega o pessoal que é técnico, que às vezes exige nível médio. A maioria tem nível superior. Com certeza, com certeza. E são pessoas preparadíssimas. Onde eu trabalho, para a nossa área, minha área é nível técnico também. E tanto eu quanto o pessoal que desempenha a função, tudo nível superior. Todo mundo. Não, com certeza a maioria do pessoal que está num concurso de nível médio é concurso superior. E são pessoas muito inteligentes também. O pessoal tão bom quanto. Sim, tão bom quanto, com certeza. E lá, olha, eu conheço muita gente no tribunal que é do nível médio. Sim. Muita gente do cargo de nível médio. Nenhuma pessoa que eu conheço. Sim, concordo. Todos preparadíssimos, todos têm faculdade, pessoas super então, inteligentes, pessoas preparadas. Então, assim, quando a pessoa se prontifica a estudar para um concurso público, ela está se prontificando a adquirir uma bagagem de conhecimento muito boa para a vida. Não é só para, vou passar no concurso público e nunca mais... Não, para a vida, para você conversar, para você ler outras coisas, para você viver com mais propriedade, entender como as coisas funcionam. É por isso que você, concurseiro, que quer passar na prova, pensa que prova de concurso não é só dinheiro, não é só estabilidade, é também aqui, ó, cabeça, com certeza, conhecimento. É tudo isso daí. Com certeza.